Em um futuro sombrio, a humanidade é quase extinta por um vírus mortal. Os poucos sobreviventes são confinados em cápsulas automatizadas e monitorados por uma rede misteriosa. À medida que os dias se tornam semanas e o isolamento pesa, segredos começam a vir à tona, revelando que o perigo nunca esteve apenas do lado de fora. O filme começa mostrando que diversos relatórios trazem notícias devastadoras ao mundo. Uma nova e poderosa cepa de gripe está lentamente exterminando a humanidade, se espalhando além da capacidade dos médicos de contê-la. Isso poderia ser um evento capaz de encerrar a civilização. Então, a Organização Mundial da Saúde começa a construir 500 mil de bunkers subterrâneos, para decidir quem teria o direito de ficar neles, sendo organizado por um sorteio, e os vencedores puderam sobreviver. 6 anos depois, esses vencedores ainda vivem nesses bunkers subterrâneos autossustentáveis. Há uma pessoa por bunker e seu único método de comunicação é um computador que permite videochamadas em grupos de até 7 pessoas. A comida é fornecida em forma de um shake em pó cheio de nutrientes. Um ciclo artificial de dia e noite mantém os padrões de sono normais e uma máquina de remo serve tanto para exercícios quanto para gerar energia para o bunker. Hoje, um grupo de 7 refugiados que tem se mantido em contato nos últimos anos está tendo uma discussão. Orlando confessou ter sido um serial killer antes da pandemia e os outros estão horrorizados com ele, admitindo que ele nunca se encaixou bem. Mas em vez de sentir vergonha, Orlando continua zombando deles, provocando-os, lembrando, por exemplo, Atlanta de que seus filhos provavelmente estão mortos lá fora. Isso definitivamente ultrapassa os limites. Então o líder do grupo, Boston, propõe votar pela exclusão de Orlando do grupo de comunicação. É uma decisão difícil, pois uma vez que alguém é expulso, não pode ser readicionado depois, embora Orlando não pareça se importar. Boston, Atlanta e Chicago votam a favor, mas Phoenix se recusa a isolar alguém dessa forma. Seu namorado Denver a apoia, como sempre, e Houston se recusa a ser o voto decisivo. Cansado da encenação, Orlando pede para ser desconectado e continua zombando dele sobre o futuro sombrio que os aguarda. Então Denver cede às exigências dos outros e o desliga. Mais tarde naquela noite, Phoenix não consegue dormir, então Denver entra em contato com ela para conversar em particular. Ela admite que não se sente confortável em julgar os outros por seus erros. Então Denver a lembra de que Orlando ainda está bem em seu bunker na Flórida, ele apenas não pode mais falar com eles. Ambos voltam a dormir depois de dizerem que se amam e colocarem as mãos juntas na tela. 8 meses depois, Phoenix continua tendo dificuldades para dormir porque sonha com a mãe e o ciclo de sono de Houston está desregulado porque o sistema dele está com defeito. Todos estão de mau humor nesta manhã, então começam a discutir, mas Atlanta ignora as brigas e se concentra em orar e pela primeira vez, Phoenix decide se juntar a ela. Depois disso, verificam as estatísticas diárias. Após checarem seus próprios sinais vitais, olham para os números gerais do bunker, que do 500 mil original, caiu para menos de 490 mil, perdendo cerca de 6 por dia. Chicago acha inútil ficar acompanhando esses números na tela, e quando outra discussão começa, ele interrompe tudo reproduzindo o vídeo instrucional do bunker. A pessoa que aparece ensinando como usar o bunker é Nadine, a designer original. Mas ninguém presta atenção hoje, já que todos já viram esse vídeo milhares de vezes. Naquela noite, Phoenix e Denver aparecem nas telas um do outro, próximos das camas, e praticam o uso de seus nomes reais em vez de seus nomes de localização antes de dormirem. Na manhã seguinte, as telas de estatísticas de todos começam a apresentar falhas até desligarem completamente. O programa do ciclo de sono de Houston também está com falhas, e Phoenix se pergunta se eles quebraram algo quando baniram Orlando. Os outros não acham que devam trazê-lo de volta, e Denver duvida que isso seja sequer possível. Phoenix fica chateada por ele nem tentar e decide ignorar os amigos por enquanto. Preocupado, Denver a contata em particular e lembra que só quer ajudar. Então Phoenix finalmente se abre e conta sua história. Ela nunca conheceu o pai, que morreu quando ela era jovem, então sua mãe a criou sozinha. Mas isso também significava que Phoenix quase não a via, já que ela trabalhava o tempo todo. Como uma adolescente solitária, Phoenix começou a se envolver com más companhias e entrou no mundo das drogas, o que a levou a mentir e roubar constantemente. Ela fugiu de casa aos 17 anos, mas retornou após uma overdose, mas mesmo assim nunca parou. Certa noite, sob efeito das drogas e em um surto paranoico, achou que sua mãe havia roubado seu estoque. Então pegou uma faca na cozinha e a matou,
apenas para mais tarde encontrar o estoque no próprio quarto, onde havia deixado. Agora Denver entende por que Phoenix nunca se sentiu confortável em banir Orlando, mesmo achando que os crimes não eram do mesmo nível. Para fazê-la se sentir melhor, ele decide tentar remover o bloqueio de Orlando. Leva várias horas e já é tarde da noite quando ele finalmente consegue. Mas ao reativar o feed de Orlando, descobrem que seu bunker está vazio. Eles contam aos outros e Boston fica furioso ao saber que Denver e Phoenix agiram pelas costas do grupo. Houston entra em pânico, achando irracionalmente que Orlando pode estar interferindo em seu sistema de sono, mas Phoenix acha que talvez ele tenha tentado escapar. Atlanta lembra que as portas estão trancadas, mas a verdade é que nenhum deles sequer tentou abrir as portas desde que chegaram aos bunkers. Phoenix pensa em tentar abrir a sua, mas os outros a lembram de que isso seria uma péssima ideia, já que o vírus poderia entrar. Algum tempo depois, Phoenix e Boston têm uma conversa privada sobre toda a situação. Phoenix acha que já passou da hora de mudar a liderança do grupo e Boston diz que a cada dia ela soa mais como Denver, a quem considera um esquisito. Denver o lembra do pai dele, aquele tipo de cara que parece amigável, mas tudo é fachada para esconder o monstro por trás. Phoenix acha que ele está exagerando e garante que conhece Denver bem o suficiente para saber que é uma boa pessoa. Mesmo assim, após a conversa, ela ainda se sente insegura e decide rever alguns vídeos antigos dela e de Denver se divertindo juntos. Reassistir esses vídeos faz Phoenix se perguntar se Orlando também tinha gravações, então pede que Denver tente acessá-las. Denver faz isso, e os primeiros registros são normais, apenas Orlando seguindo sua rotina. Mas o último é perturbador. Orlando está se exercitando quando, de repente, a tela fica cheia de estática e ele grita. Quando o vídeo volta, o bunker está vazio e a porta aberta. A gravação dura 5 horas, então Denver avança até o fim e vê a porta se fechando sozinha. Quando contam aos outros, Houston começa a delirar, achando que Orlando é um gênio do mal que os colocou nos bunkers mentindo sobre a pandemia. Boston considera a possibilidade de o vídeo ser falso, o que não faz sentido, e enquanto todos discutem, Phoenix propõe que tentem escapar, já que os bunkers claramente não são seguros. Como sempre, Boston quer votar, mas Houston está mentalmente abalado, então Atlanta acha que não é hora de decidir nada. Mais tarde naquela noite, Phoenix começa a examinar cada canto do bunker e encontra um pequeno painel na parede. Ela tenta removê-lo, mas é interrompida pelo computador, que mostra Houston batendo a cabeça contra a parede repetidamente e, em seguida, rindo enquanto espalha sangue com a mão. Quando finalmente enlouquece completamente, alguém entra no bunker antes que a tela fique cheia de estática. Poucos segundos depois, o feed retorna ao normal. O bunker agora está vazio. Phoenix corre até a porta, mas não vê ninguém. Boston é forçado a admitir que não estão mais seguros. Após compartilhar suas preocupações com Denver, Phoenix vai dormir, apenas para sonhar que alguém entrou no bunker. Felizmente era apenas um sonho, mas quando acorda, encontra um rato em sua cama. Aparentemente, o bichinho entrou empurrando o painel que ela havia soltado no dia anterior. Phoenix decide investigar o painel, que está marcado como saída de emergência. Ao colocar a mão no buraco, não encontra nada. Os outros também verificam suas paredes e encontram o mesmo painel com o mesmo nada atrás. Isso não faz sentido, afinal, estão supostamente subterrâneos. Mais uma discussão começa. Phoenix assume a liderança do grupo e pede que Denver use o computador para tentar contatar outros sobreviventes, enquanto o resto procura por possíveis saídas. Chicago, no entanto, acha que devem apenas esperar, então não participa da busca. Ninguém encontra nada, então Atlanta decide arriscar e quebrar o cano que fornece o shake, em pó, para ver onde ele leva. Mas, assim como no caso do painel, ela não encontra nada atrás da parede, apenas um espaço vazio. Nesse momento, sua tela enche de estática. Alguém entra no bunker e então tudo volta ao normal. Atlanta desapareceu. Incapaz de lidar com isso, Chicago tira o cobertor, revelando todo o shake que vinha escondendo para morrer de fome. Em seguida, ele pendura o cobertor em um cano e se enforca. Agora restam apenas Phoenix, Denver e Boston. Depois de um tempo para se recompor, Denver compartilha o que descobriu no sistema. Conseguiu acessar gravações de outras pessoas fora do grupo, embora apenas com vídeo, sem som. A maioria parece bem, mas há muitas mortes de pessoas que, como Chicago, não suportaram o confinamento. O mais chocante, porém, é que ele só encontrou 1000 transmissões, não 500 mil. Isso significa que há apenas 1000 bunkers e que mentiram para eles.
Phoenix decide que quer sair dali por vontade própria, em vez de ser sequestrada, e tem uma ideia. Podem usar os painéis quebrados para cortar os fios das portas, mesmo que isso possa deixá-los sem comida e oxigênio. Ela e Denver combinam um ponto de encontro e Boston pede uma última votação por tradição. Prontos, os três cortam os fios ao mesmo tempo. O alarme dispara, mas as portas se abrem. As escadas do lado de fora não levam a lugar algum, e por um momento eles acham que estão presos, até perceberem que a parede das escadas é, na verdade, outra porta. Ao abri-la, percebem que estão no mesmo corredor. Após o primeiro beijo entre Phoenix e Denver, o trio começa a investigar o local e descobre que cada porta leva a um bunker diferente, todos lado a lado. Eventualmente encontram uma porta que leva ao telhado, onde descobrem que estão em uma cidade funcionando normalmente, como se a pandemia nunca tivesse existido. 2 guardas bloqueiam a única saída, então Boston os distrai para que os amigos possam escapar. Phoenix, no entanto, quer respostas, então ela e Denver entram em outra parte do prédio cheia de escritórios. Lá, encontram uma sala com pilhas de papéis e Denver descobre um quadro com as fotos do grupo, identificando-os como criminosos condenados. É então que são surpreendidos por Nadine, que aponta uma arma para mantê-los sob controle, já que sabe que Denver é extremamente perigoso. Phoenix exige uma explicação e Nadine admite. Tudo é um experimento, eles ainda estão na prisão. A pandemia foi uma mentira, as reportagens na TV eram de atores pagos e os prisioneiros foram transferidos de suas celas para os bunkers após receberem sedativos na comida. Eles estão sendo removidos agora porque o experimento está sendo encerrado, após o vídeo da expulsão de Orlando vazar na internet e chegar às notícias nacionais. O público ficou furioso com o fato de esses prisioneiros estarem sendo tratados tão bem e com tanta liberdade. Então o governo decidiu encerrá-lo e enviá-los de volta às prisões. Denver xinga Nadine por suas mentiras e ela responde chamando-o de seu único erro. Cada prisioneiro foi escolhido por um programa de avaliação que indicava baixa probabilidade de contar a verdade, permitindo que Nadine estudasse como criavam novas identidades nos grupos designados. Phoenix quer saber quem realmente eram seus amigos, e Nadine explica que Orlando era um criminoso habitual que já havia confessado seus assassinatos. Houston fazia parte de uma gangue e era responsável por 20 mortes. Atlanta sofreu depressão pós-parto e afogou as filhas. Chicago era viciado e trabalhador de rua, matou muitos clientes para roubá-los. Boston roubou um banco com os irmãos e depois os matou para ficar com todo o dinheiro. E Denver perseguiu e matou 11 mulheres que conheceu em sites de namoro. Phoenix fica horrorizada, mas Nadine insiste que lhes deu uma vida melhor que a prisão e a chance de recomeçar. De repente, mais guardas chegam e os eletrocutam, fazendo Phoenix acordar de volta em seu bunker. Um homem misterioso se aproxima enquanto ela está na cama, mas ela acorda novamente. Era outro sonho. Agora, Phoenix e Denver estão algemados em cadeiras e discutem o que aconteceu. Phoenix não acredita que confiou nele, mas Denver garante que a amava, do mesmo jeito que amava as mulheres que matou. Ele suspeitava do experimento desde o início, especialmente depois da confissão de Phoenix e da de Orlando. Juntando tudo, ficou claro o que era aquilo, mas ele manteve o segredo porque achou divertido observar tudo se desenrolar. Phoenix o chama de sociopata e ele concorda. Logo depois, os guardas os levam de volta ao corredor, onde o resto do grupo os espera diante de seus respectivos bunkers. Orlando os chama de hipócritas e ataca um guarda para roubar a arma, mas é morto pelos outros. Os 5 restantes são enviados de volta aos seus bunkers, aguardando transferência para suas prisões originais. O corpo de Chicago é removido, seus pertences são jogados fora, mas Phoenix encontra 2 coisas em seu quarto: a foto de sua mãe e o corpo do rato morto. E assim chega ao fim o filme. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.